Então, vamos lá? Olha só, vídeo de hoje, como desenvolver sua oratória, tá? Essa é uma dica para aquelas pessoas que estão iniciando no mundo dos negócios e querem se desenvolver, porque quando tu aprende a falar bem, tu se desenvolve tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, já vou dizer para vocês deixarem aquele like, porque o vídeo de hoje tá fenomenal. Ativa o sininho também para sempre saber quando tiver novos vídeos, tá? Para não perder nada e não ficar de fora. E se inscreve, dá aquela força pra gente. Inscreve. Tu não paga nada pra se inscrever. Tu ainda apoia o nosso canal e vai poder dizer que esteve junto com a gente desde o início. Show? Então, vamos pro vídeo. Então vamos lá. Como eu falei que é preciso falar bem, todo mundo sabe, certo? Seja pra chegar naquela gatinha, seja pra trocar uma ideia e conseguir se expressar bem, seja pra conseguir fazer uma venda. Isso é um ponto muito importante. E é por isso que a palavra oratória significa falar, show? Então, basicamente, desenvolver sua oratória é aprender a falar. Qual a melhor forma de se comunicar? E o que é falar? Falar é basicamente a tua comunicação, a comunicação base do ser humano. É isso que diferencia a gente de qualquer outro animal, é o fato de conseguir se expressar, de racionalizar. Ter uma boa oratória é uma ótima chave, diria até que uma ferramenta para conseguir induzir ou persuadir uma pessoa. Mas, na minha opinião, o mais importante da oratória para ti que trabalha com a internet é ser escutado. Tu ser escutado é sinal de que as pessoas estão com os ouvidos e a atenção virada para ti. E quando tu tem isso, tu tem autoridade, tu tem credibilidade, tu gera confiança. Isso, claro, se tu tiver uma boa oratória. Para te ajudar a desenvolver essa tua oratória, eu separei algumas dicas que eu listei aqui no meu caderninho, que já me acompanha de tempos. Algumas dicas para que tu possa desenvolver a tua oratória e evoluir, ficar ainda melhor, se expressar, realmente conseguir passar pro mundo o que tu quer passar, tá? A primeira dica que eu tenho aqui é a dica mais simples, que é, cara, acredite no que você tá falando e tenha domínio, tá? Uma coisa que tu pode perceber, todo grande orador, toda pessoa que fala com o público, fala com a audiência, dá palestra, elas têm um ponto muito em comum, que é o fato de saber do que elas estão falando. E quando tu tem o domínio do que tu tá falando, tudo fica mais natural. As coisas acontecem da maneira correta. Tu consegue realmente compreender e se conectar com o teu público quando tu entende o que tu tá falando. Não existe aquele tipo de situação onde tu tem um branco e não sabe o que falar. Porque se tu tem domínio, eu, por exemplo, como influenciador digital, eu tenho domínio da internet, de qualquer questão sobre marketing. Se tu chegar pra mim e me abordar e me fizer alguma questão, com certeza eu vou saber te responder. Então eu vou dizer que uma dica muito importante e um hábito muito interessante a se fazer e a se desenvolver é observar e modelar os grandes oradores. As pessoas da qual tu admira, as pessoas que tu realmente considera que falam bem, olhe para elas, perceba o que elas fazem, perceba que elas têm o domínio do que elas estão falando, elas têm o conhecimento. Cara, segunda dica, tá? Leia e melhore o teu vocabulário. Tu não precisa falar como um padre ou como qualquer outro escritor clássico que usava um português mais difícil que sei lá o que. Mas é importante que tu tenha pelo menos o conhecimento padrão da língua portuguesa, que é uma língua muito difícil, diga-se por sinal. Quando tu lê revista, jornal, livros mesmo, tu adquire essa desenvoltura, tu aprende novas palavras, descobre novos significados, consegue utilizar de sinônimos, ou seja, palavras que, para não ficar repetida, por exemplo, tu encaixa uma palavra diferente, ou algo que fique mais agradável aos ouvidos, entende, cara? É como eu disse, tu realmente não precisa ser a pessoa mais conhecida, sapiente do mundo do português, não precisa entender todas as regrinhas, as ortografias e não sei o que. Mas, cara, com certeza, se tu tiver o domínio da língua, tá? Tiver pelo menos uma noção básica, isso vai te ajudar tanto na tua oratória quanto na escrita. Vale ressaltar que o Flávio Augusto, um dos bilionários do Brasil, fundador da WhatsApp, falou que a arma mais poderosa para qualquer um que queira ser um bom vendedor é saber falar e saber escrever, tá? Então, se atente a esses pontos, se concentre, pratique e desenvolva esses hábitos e essas práticas, tá beleza?
Vale ressaltar que também outra dica muito legal que aconteceu inclusive comigo é que quando tu lê algo, começa a desenvolver o hábito da leitura, ler revista, jornal, é muito mais difícil que aconteçam aqueles brancos que eu havia citado, certo? Então normalmente quando tu tá falando e falta uma palavra-chave, isso é porque tu não tem o hábito, tu não conhece, tu não tem um vasto vocabulário, tá? E quando tu tem esse vasto vocabulário, quando tu se esforça para adquirir isso, é muito mais difícil que isso aconteça, porque tu sempre vai ter uma palavrinha para encaixar ali, ou uma sentença, uma frase, enfim, vocês pegaram a ideia, certo? Vamos para a próxima dica então? Cara, essa é uma dica muito boa que inclusive eu uso e aqui no escritório, a gente aqui na empresa não tem nem como não praticar, tá? Justamente a dica é treine em voz alta, pratique, faça isso aqui que eu tô fazendo, fale com a câmera. Claro que aqui eu não tô falando com a câmera, eu tô falando com você que tá me assistindo. Mas cara, uma dica que eu recebi do meu pai, muito show, muito bacana, que realmente me ajudou, cria ali um grupo no WhatsApp, só tu mesmo, até se tu quiser pôr outras pessoas que também querem melhorar, acho válido, tá? Mas cara, liga um áudio ali, se concentra, começa a falar, tenta passar algum conteúdo como se tu fosse realmente ensinar, dar uma aula, tá? E perceba se, depois, revisando o áudio, perceba se você não tem muitos vícios de linguagens, se você não fala muita gíria, procura evitar isso. Não que eu ache errado falar gírias, até porque aqui nos vídeos mesmos eu falo gíria, né? A gente fala uns tá ligado, esse tipo de coisa é normal, isso gera mais dinamismo. Mas se tu a todo instante soltar um tá ligado, ou soltar alguma outra gíria, não fica agradável, não fica legal de se ouvir, tá beleza? Outra dica muito legal que grandes oradores, que eu até anotei aqui, ó, Steve Jobs, Nelson Mandela, Barack Obama, até mesmo Hitler, eles praticavam muito falando na frente do espelho. É a mesma coisa, é a mesma ideia do que falar para uma câmera ou falar com o celular, tá? Mas tu automaticamente se prepara, tu cria uma consciência, tu cria uma memória como se fosse uma memória muscular, sabe? Como se tu fosse já adaptado a fazer aquilo só de treinar. Então quando tu entrar num palco ou entrar ou sentir a necessidade de realmente se expressar, já vai ter aquilo fixado no teu cérebro, certo? Então vai lá, testa essa dica, um dia que não tiver ninguém em casa, não vai no banheiro, vai no teu espelho ali, para na frente, cara, começa a falar, troca uma ideia. Pode ser que alguém ache que seja meio louco, mas não liga pra isso não, tá? Então vai lá, pratica na frente do espelho, joga tuas ideias, conversa consigo mesmo e mete ficha. Outro ponto aqui que vale citar é o fato de tu ter um cuidado com a tua voz e entender realmente como ela funciona. Quando tu deve subir o tom, falar com mais calma, falar com mais velocidade para realmente prender a tua audiência. Isso tudo são estratégias que tu desenvolve ao longo do tempo, certo? Então não se cobre, não ache que isso vai acontecer do dia pra noite, tá? Mas é algo que tu tem que praticar e que conforme tu for aprendendo essas estratégias, esses hackzinhos, tu realmente vai conseguir usar, abusar e extrair o máximo da tua oratória. Coloquei aqui também que é muito importante tu ter um cuidado com a tua voz. Cara, então evita cigarro, evita bebidas, se hidrate bastante, tá? Se tu sentir que tu precisa de uma pausa no meio de um treino, por exemplo, cara, vai lá e dá um tempo. Não força a tua voz, isso aqui é um músculo como qualquer outro, tá? A gente precisa que você esteja saudável, esteja funcionando bem para que a gente consiga realmente extrair 100% da nossa voz, certo? Acima de tudo, tá? Acima de tudo, treino e paciência. Como eu falei, nada se constrói do dia pra noite, e se tu constrói algo do dia pra noite, provavelmente isso vai ser destruído do dia pra noite também, tá? Então esse é um hábito que requer tempo, requer prática, requer muita vontade em conseguir fazer isso, porque pode observar, são poucos as pessoas que realmente falam bem diante de uma câmera, diante de um palco, diante de um público, e se tu conseguir se diferenciar da maioria, tu provavelmente vai ter resultados que a maioria não tem. Certo? Então, cara, essas são as dicas de hoje. Espero que tu tenha gostado do conteúdo que eu trouxe aqui pra ti, tá? Vou pedir pra que se tu não deixou o like ainda, já deixa ele aí. Já falei que tu não paga nada pra dar o like. Se inscreve no canal também. Isso fortalece bastante a gente e incentiva bastante a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês, tá? Vou dizer também pra que, caso tenham dúvidas, sugestões, mete bala aí nos comentários, cara. A gente olha todo mundo, responde todo mundo. Vou pedir também pra que sigam a gente nas redes sociais. Tá bem? Instagram, TikTok, YouTube, e é isso. Um grande beijo, um abraço e até mais.